Olá, eu sou a Ana e o vídeo que trago hoje é uma sugestão de leitura para o livro Noites Azuis, da Joan Didion. Este livro foi-me enviado pela Cultura, agradeço imenso por me terem cedido este exemplar. E na realidade o que eu vou fazer não é só uma sugestão de leitura para este livro, mas também para este livro e para o documentário que existe sobre a autora. Acho que aqui vou ter de fazer assim, um pequeno retrocesso até ao ano passado, quando eu li aqui O Ano do Pensamento Mágico. O Ano do Pensamento Mágico é um livro que a autora começou a escrever pouco antes de fazer um ano de ter perdido o marido. O marido morreu de forma bastante súbita e, portanto, a autora no Ano do Pensamento Mágico fala sobre como foi esse primeiro ano que ela passou sem ele. Na altura em que o marido morreu, a filha Quintana estava internada, eles tinham acabado de vir de a visitarem e ela, passado algum tempo, teve alta, mas passado não muito tempo voltou a ser internada. E portanto Noites Azuis foi um livro que a autora acabou por escrever alguns anos depois, mas no fundo foi um processo que começou não muito após a morte da filha. A filha, quando morreu, tinha apenas 39 anos, era a filha adotiva do casal e eles tinham uma relação próxima, mas há muitas coisas da relação que a autora acabou por pensar e repensar e continua a pensar ao longo de todos estes anos sobre como teria sido se ela tivesse estado mais presente ou se ela tivesse dado mais atenção a alguns pormenores, se não ignorasse o facto de a Quintana ter alguns momentos mais melancólicos. E se isso de alguma forma faria alguma diferença na parte da doença, porque uma doença física pode ser um pouco acelerada pelos nossos processos mentais e pelos nossos processos todos, não é, de químicos do cérebro, mas ao mesmo tempo há muitas coisas em que ela questiona o seu papel como mãe, se terá sido uma boa mãe, se foi uma mãe que deu atenção aos detalhes. E portanto este livro, ao contrário do Ano do Pensamento Mágico, que é mesmo sobre o processo de luto da autora, em que o Ano do Pensamento Mágico se refere ao facto de haver pessoas que não conseguem compreender que a pessoa já não está connosco e é como se o universo tivesse pregado uma partida de muito mau gosto e a qualquer momento a pessoa pudesse voltar. As Noites Azuis fazem referência a um fenómeno que existe na altura do verão, em que as noites prolongam muito, aliás as noites não, o pré-noite, quase como se fosse o lusco-fusco, prolonga durante muito tempo as noites azuis antes de efetivamente ser noite. Portanto, o dia já está a chegar ao fim, mas ainda há ali várias horas em que parece que fica estagnado naquele lusco-fusco antes de ser efetivamente noite. E portanto é isso que este livro faz, no fundo é o azul antes de as coisas começarem a ficar negras. É um livro onde ela vai buscar muitas memórias, maioritariamente relacionadas com a Quintana, então, com a forma, por exemplo, de como ela acabou nos braços deles, que foi uma coisa muito do dia para a noite, ou da noite para o dia, e no fundo o facto de ela não saber o que era ser mãe e ter aprendido ao mesmo tempo que a Quintana estava a aprender a ser pessoa, ela também estava a aprender a ser mãe. Portanto é um livro que acaba por incidir muito sobre o que é ser mãe, sobre o que é tentar fazer as escolhas que achamos que são mais positivas para os nossos filhos, tanto a nível educativo como a nível das coisas que os deixamos fazer, as liberdades, as permissões que damos aos filhos. E uma das frases que ela mais refere e que acaba por ser no fundo o mote do livro é: quando falamos de mortalidade falamos dos nossos filhos. Numa ordem natural das coisas, os pais acabam por morrer sempre antes dos filhos. Numa ordem natural em que todas as pessoas tivessem saúde, em que as coisas seguissem então um determinado padrão, os filhos nunca deveriam morrer antes dos pais. E portanto, quando um filho morre antes de um pai, eu só consigo imaginar, porque aliás eu nem consigo imaginar que há de ser pior do que o mundo acaba, porque não estamos preparados para isso, porque não é essa a ordem natural das coisas e portanto quando isso aconteceu a autora começou aqui a entrar numa espiral em que, mais uma vez, como aconteceu aqui no Ano do Pensamento Mágico, ela tinha as coisas que tinha de tratar, portanto tudo muito pragmático, muito as coisas têm de ser feitas, as coisas têm de aparecer feitas e no fundo a autora, sendo uma jornalista e sendo essa a sua profissão em que era repórter de situações não muito bonitas,
Ela tem uma forma muito pragmática de fazer as coisas e a forma como ela, no fundo, lidou com o luto da filha foi entregar-se ao trabalho de corpo e alma, ao ponto em que o corpo começou a ceder. E, portanto, a autora já tinha 75 anos quando começou a escrever este livro e a idade, no fundo, já lhe estava a começar a pesar e ela começa a pensar em tudo o que envolve envelhecer e envelhecer sem as pessoas que ela ama ao lado. Ela perdeu o marido, perdeu a filha no espaço de pouco tempo, eu penso que foi em menos de 2 anos e, portanto, ela repensa tudo, repensa o facto de não se ter conseguido desfazer das coisas, porque no fundo já nada daquilo faz sentido, porque as coisas só têm memórias, as memórias são passado, não são presente nem são futuro, e o que ela gostava efetivamente era de ter um presente ou um futuro e não ficar presa a coisas do passado. Essas coisas não se vão repetir e o máximo que dá para fazer, no fundo, é revivê-las ou então estar a analisá-las ao mais ínfimo detalhe. E é extremamente cansativo e o facto das pessoas nunca mais voltarem, e ela fala muito de todas as pessoas que foi perdendo ao longo da vida, de amigos que também perderam filhos muito novos, demasiado novos, não significa que fossem crianças, mas que partiram demasiado cedo. Ela acaba por mencionar muitas das pessoas que acabam por fazer parte do círculo dela de amigos, e é uma coisa que eu acho piada, que é muitas das pessoas, quando estão a analisar negativamente este livro, dizem que ela fala imenso de pessoas famosas. Atenção, se eu falar da Joana, da Corina, da Mafalda, da Ângela, da Andreia, das Andreias, para vocês vai ser perfeitamente normal. Eu estou a falar das minhas amigas, são pessoas que fazem parte da minha esfera privada, são pessoas de quem eu gosto imenso, são pessoas que estiveram e continuam a estar presentes em momentos marcantes da minha vida e isso não vos vai fazer diferença. No entanto, as pessoas que fazem parte da esfera privada da Joan Didion são pessoas famosas. E, portanto, quando ela fala dessas pessoas, são famosas para nós porque as vemos numa esfera pública, mas para ela são as pessoas que ela tem mais próximas, são as pessoas que lhe deram carinho e conforto e que a ajudaram a ultrapassar estas situações. E, portanto, acho um bocado até de mau tom as pessoas dizerem que esse é um dos motivos para darem uma review negativa a este livro, porque faz parte da vida dela. Se eu falar dos meus amigos, ninguém vai reparar, são capazes de pensar que eu não conheço aquela pessoa. A diferença aqui é que conhecem aquela pessoa. E, portanto, foi um livro que eu achei extremamente interessante. Enquanto o Ano do Pensamento Mágico eu achei que era muito visceral, era qualquer coisa, nós estávamos a ver alguém que estava completamente perdido da vida, que não estava a conseguir focar-se nas coisas, parecia que tinha uma névoa por cima. Este aqui não, este aqui no fundo acaba por ter uma visão muito mais abrangente, ela faz muitas viagens ao passado, pensar em momentos em que passou com a Quintana, ou então de situações de conversas que teve com pessoas sobre algumas coisas então desse crescimento, de como tinha sido na altura, ver fotografias e por aí fora. Assim que eu terminei este livro, eu fui ver o documentário da Joan Didion que está na Netflix. Esse documentário foi filmado pelo sobrinho dela, é um documentário extremamente pessoal, intimista, e nós vemos muitas das pessoas que acabaram por se cruzar com ela na vida dela profissional e também na vida pessoal, e acaba por dar para perceber muito melhor a forma como a Joan Didion escreve. Eu nunca li nenhuma das reportagens dela, na realidade estes são os únicos 2 livros que eu li da autora, e a verdade é que ela tem uma escrita bastante factual, é quase como se ela quisesse deixar a emoção de fora e tentar que o que está ali seja o mais factual possível e não a parte dela de estar a exteriorizar aquilo que está a sentir. E há a dor. Neste livro, Nas Noites Azuis, há muita dor. Há a dor de sentir que se poderá ter falhado perante a pessoa que mais importava no mundo. Ela refere muitas vezes que espera mesmo que a Quintana tenha percebido que ela era o centro do mundo da autora e que se não conseguiu passar isso, será que falhou na maneira como a esteve a educar e na forma como elas se relacionaram? Como assim ela não conseguiu ver que era a pessoa mais importante na vida dos pais, era o centro do universo deles, aquilo pelo qual eles dariam tudo por ela? E, portanto, este acaba por ter um pouco mais de emoção, mas é extremamente interessante ver o documentário. É extremamente interessante ver então de que forma o facto da autora ser uma jornalista acabou por influenciar a forma como ela escreveu estes livros e estas memórias, e a forma como isso está tudo aqui, muito interessante. E eu vou dizer só que as passagens que eu marquei neste livro
são a própria definição de sucesso como pai tem passado por uma transformação reveladora. Costumávamos definir sucesso como a capacidade para encorajar a criança a crescer rumo a uma vida independente, quer dizer, adulta. A criar a criança, a deixar a criança partir. Se uma criança queria experimentar a bicicleta nova na encosta mais íngreme das redondezas, era capaz de haver um lembrete pro forma de que a encosta mais íngreme desembocava num cruzamento com 4 ruas, mas tal lembrete, porque a independência era vista como objetivo final, refriava-se antes de se tornar rezinguice. E é verdade que a educação mudou muito nos últimos anos. E da mesma forma que eu acabei de dizer uma referência que ela fazia à educação que havia antes, ela faz uma referência à educação que há agora, que é mais e mais justificamos tal envolvimento exacerbado com os nossos filhos como essencial para a sua sobrevivência. Mantemos-nos na tecla de marcação rápida, vemos-los pelo Skype, seguimos-lhe os movimentos, esperamos que cada chamada seja atendida, que cada mudança de planos seja anunciada, imaginamos novos e inauditos perigos em cada encontro sem supervisão, falamos de terrorismo, partilhamos demonstrações ansiosas, agora é diferente, já não é como era, não podemos deixá-los fazer o que nós fizemos, mas sempre houve perigos para as crianças. E por último, todos os pais adotivos, e não preciso que me digam, temem não merecer o filho que lhes foi dado, que o filho lhes seja tirado. E portanto há sempre aquela sensação de que talvez não se esteja a fazer tudo o que se devia estar a fazer. Talvez a família a queira de volta, talvez, muitos ses, muitas questões. Por último, quero só referir aqui uma questão relativamente à escrita da autora, e eu sei que este vídeo já vai longo. Há certos elementos, como eu disse, ela é bastante factual, há certos elementos deste livro que acabam por ser quase um fluxo de consciência, não sendo um fluxo de consciência, porque há sempre aqui uma espinha dorsal que acaba por ser muito mais fácil de identificar do que em alguns livros que têm essa característica. É uma coisa que vocês já sabem que eu não gosto muito. Aqui faz sentido, lá está, por causa dessa espinha dorsal. Além disso, durante o documentário, uma das pessoas estava a falar sobre a Joan Didion e, portanto, eu tive de parar e tive de escrever, porque eu achei que era extraordinário para descrever o tipo de escrita da autora, que é "There's some kind of order in disorder in her writing". Portanto, há essa questão de... há uma espécie de fluxo de consciência, sem ser fluxo de consciência, há uma ordem, parece desorganizado, mas não é. E é uma característica que eu acho que poderá não agradar a muita gente, portanto, se forem para este livro vão já saber que há ali algumas coisas que vos vão parecer um bocado caídas no ar. Não são, tem tudo uma justificação. Tudo naquele livro gira à volta da mesma pessoa, a pessoa para quem ela dedicou o livro, que é a Quintana. E portanto, esta foi a minha sugestão de leitura. Espero que vos tenha interessado, espero que leiam os 2 livros e espero que vejam o documentário. Acho que o documentário é extremamente interessante para complementar os 2 livros, até porque no documentário há várias citações dos livros dela. Nós vemos tanto ela a ler como outras pessoas a lerem essas citações do livro, e nós vamos perceber melhor a forma como tudo isto acabou por moldar, e a senhora tem um ar extremamente frágil e que me deixou bastante perturbada, porque uma coisa é vermos em fotografias e outra coisa é ver no filme, e ela tem mesmo um ar extremamente frágil e é uma pessoa que dá vontade de proteger, e ao mesmo tempo, quando nós ouvimos as pessoas a falar sobre ela, percebemos que de frágil aquela pessoa só tem aparência, e fisicamente pode estar frágil, mas mentalmente é uma pessoa de uma garra enorme e uma forma de ver a vida e de a viver que é assim mesmo qualquer coisa de extraordinário. E portanto, por hoje vou ficar por aqui. Esta foi a minha sugestão de leitura para vocês. Aliás, sugestão de leituras e de visualização. Espero que aceitem esta sugestão, é extremamente interessante, tanto os livros como o documentário. E portanto, digam-me nos comentários se já leram algum dos livros da autora, seja estes ou outros, se há algum livro que me sugiram. Digam se ficaram interessados no livro ou não, nos livros, no documentário. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!